Na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer um sistema simples de login utilizando o ASP.NET Core. Bem, nós estamos utilizando o padrão MVC e como linguagem de programação nós vamos utilizar o C#. Inicialmente vamos começar criando uma controller com modelo vazio. Vamos dar o nome de login controller. Essa controller vai ter apenas uma action, o nome dela pode ser index mesmo. Vamos limpar os usings não utilizados aqui em cima. Vamos criar também uma view. Vale lembrar que o padrão MVC aqui do ASP.NET Core, ele utiliza como nome da pasta, aqui dentro de views, o nome da controller. Então se o nome da nossa controller é login, o nome da pasta onde a view index estará tem que ser também login. Então vamos criar uma pasta aqui com o nome login. E dentro vamos criar uma nova view, pode ser em branco também, com o nome index. Muito bem, podemos apagar esses comentários. Vale lembrar também que o padrão MVC do ASP.NET Core, ele possui aqui na pasta share o layout padrão que é carregado em todas as páginas. Esse layout padrão, se nós olharmos aqui, ele tem essa view data title. Então nós podemos utilizar esse campo para definir o título das páginas. Então aqui na nossa view login, nós vamos digitar arroba view data title e vamos colocar o título aqui como login. O layout padrão que o ASP.NET Core vai carregar, ele está aqui no arquivo view start, então é o underline layout, que é o layout que está dentro aqui da pasta share. Vamos iniciar criando um formulário básico e dizemos que esse formulário ele vai mandar a informação para controller login, para action logar, e o método que ele vai utilizar é o post. Vamos criar o input type submit para fazermos o botão enviar. Nas videoaulas à frente vamos ensinar como estilizar o formulário utilizando o Bootstrap. Mas nessa videoaula apenas vamos fazer um formulário básico. Vamos criar um input text para o nome de usuário. Vamos dar o nome para ele de username. E o mesmo vamos fazer para a senha. Só que a senha, o tipo de campo vai ser password. E o nome que vamos dar também, senha. Então basicamente esse é o formulário simples. É para nós rodarmos o projeto e ver como ele está funcionando, só apertarmos Ctrl F5. O projeto, depois de compilado, ele é aberto na controller default, que no padrão, quando você acaba de criar o projeto, a controller default é a controller home. Então é só a gente vir aqui na URL e digitar um /login. Então esse é o nosso formulário básico de login. Depois nós podemos estilizar ele como quisermos. Quando eu dou um submit no formulário, ele envia para essa action, logar. Então vamos vir aqui na controller e vamos criar essa action logar. Nós podemos lembrar que o nome dos campos que nós criamos, eles são do tipo texto, o campo password também é um campo do tipo texto, e o nome dos campos são username e senha. Então nós podemos definir como string username e string senha. São esses dois campos que nós utilizamos para fazer o login do usuário. Como retorno dessa função, nós podemos retornar um JSON
e esse JSON vai retornar uma mensagem dizendo se o usuário foi logado com sucesso ou não. Por que nós vamos retornar um JSON? Depois, futuramente, nós vamos ensinar a fazer o login utilizando Ajax, ou seja, aquele login na mesma página, que não precisa redirecionar para uma outra página para verificar os dados do usuário. E quando nós fazemos o login via Ajax, né, ou enviamos o submit do formulário via Ajax e retornamos um JSON, nós conseguimos fazer aquelas mensagens personalizadas de sucesso, de falha do usuário e mostrar mensagens personalizadas para o usuário. Nós precisamos definir que essa action ela é do tipo HTTP POST, porque nós definimos aqui no formulário que o método de envio dos dados é o POST. Então, nós vamos criar um banco de dados básico para nós consultarmos essas informações de login e senha do usuário. Vamos criar uma nova base de dados. Vou chamar de usuários DB. E dentro do usuários DB, vou criar uma nova tabela com o nome usuários, um campo ID, que vai ser chave primária, not null, auto increment, um campo nome, que vai ser not null também. Vai ser do tipo varchar, o campo ID é do tipo int. Int unsigned também, sem sinal. Vamos dar um apply, finish. Vamos recarregar as configurações. Então, criamos a tabela no nosso banco de dados. Faltou nós criarmos o campo usuário e senha, né? Vamos criar aqui o campo username e o campo senha. O tamanho deles também pode ser varchar 45. E eles também são not null, eles não permitem valores nulos. Vamos aplicar, finish, e vamos dar um select rows aqui com o botão direito na tabela usuários. Muito bem. Vamos criar um usuário admin. Admin com a senha 123. Esse será o nosso usuário de testes. Então, retornando ao ASP.NET Core, agora nós vamos fazer a conexão com o banco de dados. Nós vamos utilizar um objeto MySQL Connection. Vamos chamar de MySQL Connection. E vamos criar uma nova instância do objeto. Esse objeto MySQL Connection, nós precisamos instalar o pacote MySQL Data. Então, nós clicamos aqui em cima, Ctrl ponto, e vamos deixar o Visual Studio instalar a última versão, procurar instalar a última versão do MySQL Data. Feito isso, o objeto MySQL Connection pede como parâmetro a string de conexão. Como nós estamos utilizando o MySQL, vamos passar a string. O nome do servidor vai ser localhost. A porta padrão é 3306, então não precisamos digitar. O nome da base de dados, que nós definimos como usuários DB. Nós definimos como usuários DB. O nome de usuário que acessa o banco de dados, no meu caso aqui é root, e o nome da senha, que no meu caso aqui é admin. Feito isso, nós já temos a conexão com o banco de dados. Agora nós precisamos abrir a conexão, então vamos dar um MySQL connection.openAsync. Nós vamos utilizar os métodos assíncronos, então para isso nós precisamos definir que essa action também é assíncrona.
Então vamos usar os métodos assíncronos. Feito isso, agora nós precisamos de um objeto do tipo MySQL Command, porque esse objeto é onde nós vamos passar a nossa query de consulta, o nosso select, que será consultado no banco. Então vamos criar uma nova instância desse objeto também, só que esse objeto nós podemos já utilizar a conexão e dar o create command. Ele vai criar para a gente esse comando aqui, essa função cria, instancia um objeto MySQL Command. Feito isso, vamos definir a nossa query que será executada no banco. Então vamos utilizar o objeto. E vamos executar um select na tabela usuários, onde o campo username é igual ao nome de usuário que o usuário informou e a senha é igual à senha que o usuário informou. Feito isso, nós precisamos verificar se existe algum usuário. Para isso nós fazemos essa linha de verificação. Podemos colocá-la dentro de um if. Então, se o resultado for maior do que 0, ou se ele for 1 porque é true, né, verdadeiro, da lógica booleana, então o usuário foi logado com sucesso. Só que dessa maneira nós não conseguimos retornar os dados do usuário. Então, para que nós possamos retornar os dados do usuário, que estão cadastrados no banco, nós precisamos de um SQL Data Header. E nós mandamos executar a consulta. Feito isso, se o usuário existe, a consulta retornou algum usuário. Então, dentro de um laço de repetição, nós vamos pegar os dados desse usuário. Sempre de forma assíncrona, sempre que possível de forma assíncrona. Quando o sistema conseguir encontrar o usuário no banco de dados, nós vamos retornar a seguinte mensagem, um JSON com a seguinte mensagem: usuário logado com sucesso. Se o sistema não conseguir encontrar nenhum usuário, ele vai retornar a mensagem com o usuário não encontrado. Verifique suas credenciais. Quando nós utilizamos esse comando, nós não podemos executar esse daqui. Então, nós não precisamos dessa execução. Na verdade, basta utilizarmos um if e verificar se o banco de dados retornou informações que podem ser lidas. Se esse retorno pode ser lido, então o usuário existe e o usuário foi logado com sucesso. Podemos recarregar a página e fazer a verificação. Se eu passar minhas credenciais erradas, ele vai retornar a mensagem em formato JSON: usuário não encontrado, verifique suas credenciais. Se eu passar as credenciais corretas, usuário logado com sucesso. Então a consulta no banco de dados nós já fizemos. Falta efetivamente agora nós fazermos o login. Esse objeto MySQL Data Header, ele retorna os campos do usuário no banco de dados, na ordem que eles foram cadastrados. Então primeiro retorna o ID do usuário, depois o nome do usuário e depois a senha. Nós precisamos resgatar o ID e o nome do usuário. Então o ID ele é do tipo int, vou chamar de usuário ID, e eu vou resgatar do Data Header um int, um número inteiro, na posição 0. E eu vou resgatar o nome do usuário no Data Header. Vale lembrar que o campo ele é uma string, porque nós definimos ele no banco de dados como varchar.
Então nós resgatamos o ID do usuário e o nome do usuário. Agora, para nós efetivamente realizarmos o login, nós precisamos definir os direitos de acesso do usuário. Então, para isso, nós vamos criar uma lista. E os direitos de acesso eles são baseados em claims. Eu vou dar o nome de direitos acesso. Vou criar uma nova lista de claims. E nessas claims nós podemos definir o nome do usuário e qual é o usuário que está logado, porque se precisarmos recuperar essas informações mais tarde, nós já temos. Eu vou criar uma nova claim, onde o tipo dela vai ser o nome, vai ser o identificador do usuário. O identificador do usuário é o usuário ID. Só que essas claims, elas permitem apenas strings, então eu preciso dar um ponto toString aqui na frente. Eu vou criar também uma nova claim para salvar o nome do usuário. Então o tipo dela vai ser name e ela vai salvar o nome do usuário. Porque se eu precisar mais tarde recuperar o nome do usuário logado ou o ID do usuário logado, eu já tenho essas informações. Eu posso também, nessa lista de claims, definir as permissões do usuário. Eu posso definir, por exemplo, que esse usuário é um usuário administrador, ou que ele é um usuário apenas de acesso restrito, acesso básico. Agora vamos criar uma variável com o nome identity. Essa variável ela vai salvar esses direitos de acesso num cookie, podemos dizer assim, que nós vamos dar o nome de identity.login. Vamos setar um claims principal o claims identity, só que ele precisa ser Então agora vamos efetivamente efetuar o login. Nós utilizamos esse atributo, http:/context, e a função SIGINAsync. Essa função pede alguns parâmetros, pede o objeto claims principal, por isso nós criamos ele aqui em cima. E nós podemos passar também, como parâmetro opcional, algumas propriedades de autenticação, como por exemplo, manter logado ou a data de expiração desse cookie. Mas para esse login básico nós não precisamos. Então, feito isso, o usuário ele já está logado. Bem, como que nós podemos verificar se o usuário realmente foi logado e também criarmos uma action de deslogar? Bem, aqui na view, por exemplo, nós podemos fazer uma verificação através de um if. Se o usuário estiver autenticado, então ele retorna um JSON com uma mensagem dizendo usuário já logado. Se não, ele retorna a view para o usuário fazer o login. E também, paralelo a isso, vamos criar uma action para deslogar o usuário. Vamos criar ela de forma assíncrona também. Eu vou dar o nome para ela de logout. Essa action logout, ela verifica primeiro se o usuário está logado. Se o usuário está logado, ela
desloga o usuário. E então retorna redirecionando para a Action Index, para o usuário fazer o login novamente. Essa Action Index está dentro da controller login. Feito isso, nós já temos o nosso login completo e funcionando. Vamos dar um Ctrl F5. Vamos acessar novamente o URL login, digitar as credenciais corretas. Nós esquecemos de um parâmetro. Quando nós efetuamos o login do usuário, nós precisamos definir alguns parâmetros que são chamados de propriedades de autenticação. Então, aqui nós precisamos passar um New Authentication, novas propriedades de autenticação, e aqui nós podemos definir esse seria o botão manter logado. Então nós vamos definir como false por enquanto. Depois esse botão ele pode ser preenchido pelo próprio usuário. O usuário na view ele pode selecionar um checkbox se ele deseja manter logado. E vamos definir também uma data de expiração. Para daqui 1 hora. Para isso nós fazemos aqui no Startup aqui no método Configure Services nós vamos adicionar a autenticação. Aqui o nome do cookie é o nome que nós utilizamos, a identity.login. Esse é o nome da autenticação, na verdade. O nome do cookie que nós queremos salvar no navegador pode ser o mesmo nome, não tem problema. Como parâmetro, nós vamos passar um lambda vamos definir o nome do cookie como o mesmo nome. Qual é o endereço da view de login. Caso o usuário tome acesso negado, para onde ele deverá redirecionar o usuário? Vamos redirecionar inicialmente apenas para home. Aqui é ponto e vírgula. E também esse cookie no navegador, ele vai expirar em 1 hora. Definindo essas configurações, nós precisamos dizer para o ASP.NET Core que ele precisa utilizar a autenticação também. Então, no método de baixo, no método configure, antes desse use authorization, nós vamos dar um app.use authentication. Feito isso, basta nós compilarmos o projeto novamente e o login estará funcionando. Usuário logado com sucesso. Se eu tentar novamente acessar a Action Index da controller login, ele vai dizer para mim que o usuário já está logado. Então eu preciso deslogar o usuário
e aí ele me retorna novamente o formulário. Isso nós definimos aqui na Action Index, né, que se o usuário já está logado, ele mostra a mensagem que o usuário já está logado. Se não, ele retorna view. Agora nós deslogamos o usuário, vamos logar novamente para testar. Usuário logado com sucesso. Se eu tentar acessar o formulário, ele diz para mim que o usuário já está logado com sucesso. Nas próximas videoaulas, nós vamos ver como estilizar utilizando o Bootstrap, como nós podemos estilizar esse formulário de login e também como fazer o login via Ajax e retornar essas mensagens de forma mais elegante para o usuário.